Glória a Deus. Abra comigo em Atos capítulo 10. Obrigado, pastor Edilson. Atos 10, versículo 24. Atos 10, versículo 24. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos nos colocando de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diz assim o versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Amém? Vamos ler novamente, todos juntos agora? E no dia imediato... Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque temos uma expectativa em nosso coração e o Senhor vai falar conosco nesta noite. Pai, nós te agradecemos porque o Espírito do Senhor flui no falar e no ouvir. E aquilo, Pai, que o Senhor tem para ministrar em nossos corações, nós estamos aqui dizendo ao Senhor que estamos disponíveis para ouvir, para receber, para renovar a nossa mente, para compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Declaramos, Pai, que este lugar está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Declaramos, ó Deus, no poderoso nome de Jesus, que não aceitamos nenhum ladrão da semente, nenhum espírito que trabalha nas mentes, trazendo distração. Nós proibimos agora, em nome de Jesus, toda e qualquer ministração contrária à palavra de Deus. Nós ordenamos agora, cesse toda a maquinação do inferno, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos faz crescer em Ti. Aleluia. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, todos sabem que nos dias em que nós vivemos, os alicerces das famílias têm sido abalados por ataques gerados no inferno, por pensamentos gerados na mente de Satanás para destruir as famílias. Talvez você não saiba, mas é mais uma estatística triste, que as novelas no Brasil são as novelas mais imorais, mais imundas que tem no mundo. São as novelas brasileiras. E a mídia, através das novelas principalmente, tem sido um instrumento eficaz do diabo para semear nas famílias divórcio, rebelião, divisão, todo tipo de pecado, irmãos, nós encontramos. E pior, o aumento, o crescimento a cada dia do homossexualismo. Nós sabemos que, infelizmente, o STF, ele legalizou o casamento homoafetivo. Nós sabemos que o Congresso Nacional, ele tem trabalhado e lutado para calar toda e qualquer voz contrária ao homossexualismo. Nós sabemos que o Congresso tem tentado legalizar o aborto. Nós sabemos que o MEC tem trabalhado com toda a sua força para inserir nas escolas
ensinos que afrontam a santidade de Deus, nós sabemos disso. Todos ouviram falar do kit gay, a guerra que foi, e que só não deram continuidade, porque já estava toda pronta, a literatura, todo o kit pronto. Só não continuou porque a bancada evangélica se movimentou ali e barrou. Nós vimos aqui, os irmãos viram aquela irmã que esteve aqui na igreja, a irmã Rosângela, que é uma psicóloga. Aquela irmã, ela trabalhava em São Paulo e fazia um trabalho, Deus a usou muito para resgatar homossexuais. E eles, então, se levantaram contra aquela mulher, entraram no conselho de psicologia contra aquela irmã. E começou uma perseguição muito forte na vida dela. E ela teve que vir embora aqui para Brasília. Hoje ela está trabalhando lá junto aos parlamentares. Ela fica procurando todo e qualquer lei, todo e qualquer projeto, aliás, que é contra a família, e trabalha nisso para conscientizar parlamentares. Continua exercendo, foi uma guerra muito grande, mas ela continua exercendo o seu trabalho e está preparando pessoas evangélicas para lidarem com essas situações, devido ao crescimento do homossexualismo em nossa nação. Isso tudo, irmãos, traz prejuízo para as famílias. Por quê? Porque aos poucos as famílias vão se diluindo, e isso tem chegado à igreja. Existem pessoas que acham normal e que não se importam e dizem, não, cada um seja feliz e pronto. E essa não deve ser a nossa postura. Nós respeitamos os seres humanos, entendemos que todas as pessoas são diante das leis e diante de Deus, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas merecem o nosso respeito, amém? Nós não podemos atacar ninguém. No entanto, nós precisamos sustentar o que a palavra de Deus diz, amém? Nós não podemos relativizar o que a Bíblia diz, o que o Senhor estabeleceu em sua palavra para o seu povo. E existe uma palavra de Deus que o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. Amém? Então, nós vamos ficar com a palavra sempre. Existem pessoas que estão morrendo porque optaram em ficar com a Bíblia. E nós vamos permanecer com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz em relação à família. Amém? E é por isso, eu creio que foi por isso que o Espírito Santo conduziu a igreja, pelo menos uma vez por mês, fazer esse culto direcionado para a família e um tempo de oração pelas famílias. E hoje eu trouxe esse texto aqui, onde nós lemos o versículo 24, que fala da chegada de Pedro em Cesareia, na casa de um centurião chamado Cornélio, a fim de falar das Escrituras, falar de Jesus. Cornélio não reuniu somente a sua família, mas ele também reuniu os seus amigos, pessoas íntimas, como nós vimos aqui. Então eu dei um tema para essa mensagem. Nós vamos falar sobre abrindo a porta da salvação para a família, porque foi isso que Cornélio fez. Abriu a porta da salvação para a família. Irmãos, quando nós abrimos aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós encontramos uma ordem dada à igreja para evangelizar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Essa ordem foi dada à igreja, ao povo de Deus, especificamente ali aos judeus
convertidos ao cristianismo. No entanto, eles só começaram a evangelização e só começaram a evangelizar os gentios depois de 11 anos. Eles se conformaram ali em pregar em Jerusalém, ali na Judéia, e para eles estava tudo muito bem. Eles não queriam levar o evangelho para os gentios. Os judeus, eles tiveram essa dificuldade. Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram essa dificuldade. Mas a ordem do Senhor é que o evangelho fosse pregado a toda criatura e até os confins da terra. Amém? Para que nós fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Amém? Então, a fim de iniciar essa missão cristã, houve uma perseguição. E nesse texto, na história de Cornélio, nós encontramos lições que nós vemos as atitudes deste homem, um homem gentil, que abriu a porta da sua casa para trazer a salvação a toda a sua família. E isso aconteceu. E é o que Deus deseja fazer em minha família e na sua família também. Aleluia! Qual é o caráter espiritual necessário para que alguém consiga realizar uma obra que o Senhor quer realizar na vida da sua família? Então, nós vamos encontrar aqui, já nos primeiros versículos, na vida deste homem. Então, primeira coisa aqui que nós vamos listar é o caráter espiritual de Cornélio, que nos fala muito, que nos ensina muito e que nos leva até mesmo a uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. Então, aqui a Bíblia diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Essa cidade aqui, ela ficava a 104 quilômetros noroeste de Jerusalém e ficava a 48 quilômetros de Jope, a cidade onde encontrava-se o apóstolo Pedro. Então aqui ele diz, o autor sagrado, ele fala sobre as características deste homem, que era uma autoridade, que tinha sob o seu comando 100 soldados, por isso ele era um centurião. E nós encontramos aqui essas características. A primeira fala que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Então, irmãos, ele era temente a Deus, e nós encontramos aqui, a Bíblia vai mostrar que ele estava orando. A hora nona, ele encontrava-se orando, 9 horas da manhã, segundo o costume dos judeus, que oravam às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. E ele encontrava-se num período de oração. Este homem, provavelmente, ele já era uma pessoa convertida ao judaísmo. Ele acreditava no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. No entanto, ele não era circuncidado. Então, ele era considerado pelos judeus um ímpio, um homem impuro. Mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Então, o primeiro ponto, a primeira característica de alguém que deseja trazer Jesus para a sua família, para os seus amigos, é o temor do Senhor. O temor do Senhor leva as pessoas a testificarem do Evangelho. Amém? O temor do Senhor leva a pessoa a atrair a presença de Deus, que foi exatamente o que aconteceu na vida desse homem. Ele era piedoso,
e ele era liberal. A Bíblia diz que com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem generoso, ele dava esmolas, ele tinha o coração aberto, o coração liberal. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, que aquele que é liberal, ele enriquece. E aquele que retém mais do que o que lhe é devido, ele empobrece. Ou seja, Deus, lá em Coríntios, a palavra de Deus fala que Deus, ele multiplica a sementeira daquele que semeia. Amém? Então, o que acontece muitas vezes conosco, nós temos uma dificuldade muito grande na questão do dar. Existem pessoas que não conseguem, ficam 20, 30 anos numa igreja e não conseguem entender esse princípio. Dar é um princípio de Deus. Deus deu primeiro para nos ensinar. Amém? E nós precisamos de uma revelação de Deus e precisamos de uma ação de Deus no nosso bolso para que nós aprendamos a dar. Porque o dar para Deus significa louvor. Deus recebe, irmãos, como louvor. Amém? Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia que você vai entender isso. Vamos fundamentar o que nós estamos falando. Filipenses 4, versículo 18. Se você puder abrir, diz assim: mas tenho tudo, tenho até em abundância. Era o apóstolo Paulo que estava falando isso. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito. Ele recebeu ofertas que Epafrodito levantou na igreja e foi até ele e entregou aquelas ofertas. E aí a Bíblia diz assim: depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, agora preste bem atenção, como cheiro suave, olha aí, oferta. Cheiro suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quem recebeu? Quem recebeu dinheiro? Paulo. Quem recebeu o louvor? O sacrifício, quem recebeu, irmãos? Deus. Amém? Quando nós entendemos, eu listei aqui 7 pontos interessantes para as pessoas que entendem o princípio de dar. Não se preocupe, já foi tirada a oferta aqui, amém? Então não fique preocupado nem desconfortável, amém? Nada que está na Bíblia pode trazer desconforto, a não ser que nós estejamos agindo contrário àquilo que Deus deixou na palavra. Aí sim, tem que trazer desconforto para trazer mudança. Aleluia! Dar, irmãos, libera a fé na fidelidade a Deus. Por quê? Porque eu experimento a fidelidade de Deus e a minha fé cresce. Aleluia! Nós ativamos as bênçãos da aliança pela obediência. Amém? Nós liberamos o poder de Deus em nossas vidas. Dar libera poder de Deus em nossas vidas na área em que nós necessitamos. Aumenta a nossa capacidade de receber as bênçãos. Amém? Permite Deus repreender o devorador. Tudo isso tem muito mais. Poderia falar de muitas outras bênçãos, mas aí teria que ser um dia específico. Estou trazendo algumas coisas. Por quê? Porque Cornélio, ele era um homem liberal. Ele era um homem que praticava o dar esmolas. Ele tinha liberalidade no seu coração. Quando eu digo que nós aumentamos que é aumentada a capacidade de recebermos as bênçãos, é porque lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 9, a Bíblia fala sobre isso e respalda isso. Quando nós somos
quando nós não temos dificuldades em dar, nós atraímos a bênção de Deus e dos que nos conhecem. Amém? Por quê, irmãos? A Bíblia mostra que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E as pessoas, elas reconhecem quando alguém é abençoado. Quando alguém é próspero, as pessoas dizem, fulano é abençoado. Quando nós somos liberais, nós aumentamos, Deus abençoa e aumenta o nosso celeiro. Amém? Então, essas duas características, as segundas de Cornélio. A terceira, irmãos, é que ele era um homem de oração. Então vamos listando aí, porque nós queremos a nossa família para Jesus. Amém? Nós queremos os nossos amigos para Jesus. E a Bíblia nos mostra que alguém que conseguiu ganhar a sua família para Jesus e os seus amigos íntimos. Amém? Então, quem ora, recebe visita do céu. Aleluia, eu gosto desse negócio, irmãos. Aí eu já vou me empolgando. Aleluia, porque a Bíblia diz o que, irmãos? Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, Cornélio, vou dizer direito, né? Pra gente, o anjo chegou e falou, Cornélio, aleluia, o que ele disse mais? Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas, olha aí, irmãos. Ele estava doando e estava chegando diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Então, irmãos, quem ora recebe visitas celestiais. Quem ora recebe revelações dos céus. Amém? Quem ora entra na cova com os leões e os leões têm que fazer jejum. Quem ora entra na fornalha acesa e não é queimado e sai sem o cheiro de fumaça. Quem ora atravessa o mar pé enxuto. Quem ora abre as janelas dos céus. Aleluia. Quem ora experimenta das coisas dos céus. Aleluia. Então nós vemos aqui que este homem, um pai de família, um sacerdote, era um homem de oração. E os homens gostam de orar, amém? Aleluia, os homens gostam de orar. Os homens são tementes a Deus. Os homens são liberais, porque os homens querem ver a sua família, os seus amigos, na presença do Senhor, e tem um caminho. Glória, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que este homem era um homem obediente, e nós somos obedientes, irmãos, porque nós seguimos a Cristo, porque o nosso modelo é Cristo, porque Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, porque nós temos um coração semelhante ao coração de Jesus, então nós somos obedientes, amém? A igreja de Jesus é uma igreja que anda em obediência. E por que eu estou falando isso? Porque veja bem o que aconteceu, o anjo chega, irmãos, que coisa tremenda. A pessoa está orando, e veja que essa visita de anjo acontece aqui já na igreja estabelecida, depois do Pentecostes, porque o ministério dos anjos continua acontecendo, amém? Continua acontecendo, eles são os ministros de Deus para trabalhar em favor das nossas vidas.
Então ele está orando. Olha que coisa tremenda. Imagina você lá no seu quarto orando. Imagina você aqui na igreja orando, no trânsito. Quando você olha, tem um anjo sentado do seu lado. Aí vai e diz assim: Tiago, Deus ouviu tua oração. Glória. Carlos, Deus ouviu tua oração. Edilson, tua oração chegou aos céus. Diz para o irmão: irmão, a sopa que você deu chegou no céu. A roupa, a oferta que você deu chegou no céu como aroma suave diante de Deus. Portanto, sabe o que isso traz às nossas vidas, irmãos? A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Nós não podemos murmurar pelo trabalho que nós prestamos para o reino, porque é um privilégio, é honra, e devemos fazer com alegria. Amém? Ele era obediente porque houve esse anjo, ele veio trazer uma mensagem do céu para Cornélio, e ele disse assim: olha, você envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Ele ainda não sabia, ele era religioso. Ele ainda não tinha experiência com o Espírito Santo. Alguém precisava chegar para ele e falar o que ele tinha que fazer. Já conosco, que somos moradas do Espírito Santo, que carregamos a unção do Senhor, não precisa ninguém estar falando o que é para fazer. Porque o Espírito Santo, hoje nós estudamos sobre isso pela manhã, uma das obras do Espírito Santo na vida do crente é ensinar, é guiar, amém? É falar, é orientar. Ou seja, toda e qualquer palavra profética que chega para um crente nascido de novo, que é morada do Espírito, ele já deve ter ouvido primeiro de Deus. Ah, eu vou ali na casa da irmã fulana, porque ela vai orar por mim, porque eu não sei o que eu vou fazer. Se eu compro aquele carro, se eu não compro, se eu vou viajar ou se eu fico, se eu vou para aquele emprego ou se eu não vou, se eu caso com o João ou se eu não caso. Isso é feitiçaria. Tem muita gente com problema de coluna, com dor de cabeça, enxaqueca, porque sai da sua casa atrás de profeta. Eu vou falar de novo. Isso é feitiçaria, porque quando Deus quer falar, Ele manda o profeta na sua casa. Foi assim que aconteceu com Davi. Natã foi lá na casa de Davi e denunciou o erro dele. Ah, eu vou, porque, vou dizer de novo, é feitiçaria. Deus não quer isso. Qual é a diferença que tem de alguém que faz isso para alguém que vai em uma pessoa para ler a mão e dizer o futuro? Irmãos, eu assisti uma mensagem, um estudo, 4 dias, com Martin Scott, uma pessoa da Inglaterra, que tem a maior escola de profetas do mundo. Nós fizemos um curso. E esse homem, ele disse que nunca viu tanto falso profeta como no Brasil. Ele, quando profetiza, ele profetiza gravando a profecia. Mas por que existe falso profeta? Porque tem pessoas, irmãos, que não querem orar, como Cornélio, que estava ali. O costume deles era orar 9, meio-dia, 3 horas. Tem
pessoas que não querem orar, que não querem ler Bíblia, que não querem conhecer a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. E quando Deus quer falar, se for necessário, Ele manda o anjo, como Ele mandou. Esse homem aqui, ele ainda não tinha o Espírito Santo. Então ele precisava de alguém para ensinar. Mas eu e você, nós temos o Espírito Santo. E nós não precisamos, irmãos, dessa prática. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa, ela ouve uma falsa profecia, ela está recebendo uma palavra do anticristo, do espírito do anticristo. E aí, ela começa a ter dor nas costas, dor no pescoço, dor não sei aonde. Está entendendo? E precisa orar, pedir perdão a Deus, se arrepender, para que receba a cura. As coisas amarram. Diga, eu tenho o Espírito Santo. E Ele fala comigo. O Espírito Santo de Deus fala conosco, irmãos. Amém? Ele nos adverte as coisas. Hoje de manhã o irmão deu um testemunho aqui sobre uma orientação que o Espírito Santo deu para ele, numa situação que ele estava fazendo. Agora nós não precisamos disso. Senão, volta para a igreja romana e fica lá dependendo do sacerdote, porque na igreja romana as pessoas dependem do sacerdote para absolver pecado. Cornélio, irmãos, ele era um homem religioso e ele já praticava coisas que nós precisamos aprender a praticar. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho muito glória com esse negócio não. Se eu estivesse falando aqui, receba a sua chave, tinha muito glória. Mas o Senhor precisa nos ensinar. Amém? E a palavra nos ensina. Pastor, eu vou dizer de novo, irmão, sabe por quê? Domingo passado eu estava pregando sobre uma coisa aqui, e o Espírito me levou a falar várias vezes a mesma coisa. E tinha uma pessoa aqui que precisava ouvir aquilo que eu estava falando. Exatamente, a pessoa entrou aqui para ouvir aquilo que eu estava falando. E eu queria sair daquele assunto, eu estou querendo sair disso daqui. Mas o Espírito está me conduzindo para isso. E eu vou falar de novo. Pastora, quer dizer então que quando eu estou com um problema, uma dificuldade, que eu vou pedir para alguém que eu sei que Deus usa no dom de profecia, eu vou lá porque eu quero uma resposta. Eu estou errando? Sim. Porque da próxima vez que fizer isso, já vai sabendo que está fazendo errado. Porque foi denunciado nessa noite aqui. Está entendendo? Você vai orar, Senhor, fala comigo, levanta alguém. Deus, eu estou em dúvida em relação a isso. Deus, eu não estou ouvindo. Porque eu quero te dizer algo. Vou até sair do meu esboço aqui. Irmãos, quando uma pessoa, ela é morada do Espírito, a unção de Deus se move na vida dela. Tudo que é dela é abençoado. Passa luta? Passa, mas ela é abençoada porque ela tem a glória de Deus na vida dela. O Senhor me trouxe agora à memória a história de Obed-Edom. Obed-Edom, ele recebeu a arca da aliança na casa dele. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Porque ele via ali aquele objeto, aquela arca na sua casa. E Deus prosperou aquele homem em todos os sentidos. Qual é a diferença de Obed-Edom com aquela arca dentro de casa e a diferença da minha vida e da sua vida hoje? Qual é a diferença? Obed-Edom, ele tinha um símbolo da presença de Deus. E Deus se movia
através daquele símbolo, porque as pessoas eram abençoadas mesmo. Onde a arca estava, representava a presença de Deus, que estava ali dentro, pelas tábuas da lei, pelo maná e pela vara de Arão. Mas hoje, essa arca somos nós, eu e você. Aleluia! O que eu preciso é ter consciência de que Deus está comigo. Para de mendigar coisas pequenas, sendo que a glória de Deus está dentro da sua vida. Saiba quem você é, irmão. Essas características aqui de Cornélio, elas têm que existir na minha e na sua vida. Porque Deus quer ganhar a sua casa. Deus quer ganhar a sua família. Aleluia. Por que ele era obediente? Na hora que o anjo falou, olha, junta o povo aí e manda chamar Pedro, porque ele tem coisas para te ensinar. O que ele fez? Na hora. A Bíblia diz que aqui, irmãos, que na hora ele juntou um povo e mandou até a casa de Pedro. Mas o que aconteceu? Essa viagem demorava mais ou menos 2 dias. E quando aqueles homens que foram lá chamar Pedro, iam se aproximando do lugar onde Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, que era considerada uma profissão imunda, porque pegava em animais mortos, para tirar a pele, para curtir a pele. Tinha um terraço nas casas, que eles subiam pelo lado de fora, uma escadinha pelo lado de fora, e Pedro estava ali orando. Aqueles homens que Cornélio enviou estavam chegando, e Pedro estava orando. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro então tem um êxtase. Ele sai dos seus sentidos e entra no reino do Espírito e tem uma visão tremenda. Ele vê um lençol descendo dos céus, com vários animais, e uma voz que diz, mata e come. E ele, pelo amor de Deus, Senhor, isso é impuro, eu não posso. Eles tinham todo um cuidado com a lei. E a lei determinava que certos animais, eles não poderiam comer. Então Deus, pela segunda vez, mostra a visão e diz, olha, mata e come. Ele, não. Terceira vez, a mesma coisa, e ele se recusa e fica meio atordoado com aquela visão. E aí o Espírito Santo diz para ele, olha, tem umas pessoas que estão chegando aí, estão te chamando, e você vai seguir essas pessoas, porque eu quero que você fale a palavra. Olha aí, ele já estava cheio do Espírito Santo. Olha Deus dando detalhes do que ele tinha que fazer. Amém, irmãos? Sabe aquele dia que você levanta, você faz um planejamento de várias coisas, aí Deus diz, ó, não faz nada, não faz isso, deixa isso para depois. É Deus trabalhando. Amém? Uma pessoa que ora, ela ouve Deus. Amém? Cornélio era um homem de oração, Pedro era um homem de oração. Então, Cornélio, na oração, ele recebeu a visita de anjo. Pedro, na oração, recebeu revelação. Quer receber revelação, os outros falando. É fácil. Não é verdade? Quer receber revelação desse jeito, os outros falando. Queira receber revelação orando. Aleluia, nós queremos assim, como está na Bíblia. Amém? Nós queremos fazer da maneira como Deus ensinou e não da maneira mais fácil. Porque a maneira mais fácil é a maneira da carne, irmãos. A maneira da carne é uma maneira que a carne ela quer de maneira mais fácil as coisas. Amém? Então,
Pedro recebe uma revelação. Ao contrário de Cornélio, que obedeceu imediatamente, Pedro, ele resistiu. Ele teve um certo cuidado com aquela revelação, mesmo ele vendo uma visão do céu. Olha aí. Ele teve certo cuidado, por quê? Porque a lei falava exatamente o contrário. Como ele era conhecedor da lei, ele teve um certo cuidado. Só que Jesus, ele disse o seguinte, irmãos, que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai da boca do homem. Porque o que sai, sai do coração. Aí a gente pode cantar aquela musiquinha que eu cantava quando eu cuidava de criança no departamento infantil da igreja onde eu me converti. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha com que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha com que fala. Yes! Cantei muito para as crianças. Aleluia! Irmãos, consciência da presença de Deus faz isso conosco. Nós temos cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, porque nós temos a consciência de que nós somos ali como a casa de Obed-Edom, que recebemos a arca, amém? Então, vamos continuar aqui a obediência de Cornélio e a desobediência de Pedro ao demorar, procrastinar em obedecer ao Senhor. Mas enfim, como o Espírito Santo tinha falado com ele, ele resolveu ir. Recebeu aquelas pessoas, entrou na casa de Simão, considerado um imundo. Deus ali já estava trabalhando com ele, porque como eles faziam acepção de pessoas, Deus quis mostrar para ele que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Então ele resolve, no dia seguinte, ele se dirige à casa de Cornélio. O segundo ponto que eu quero mostrar aqui é que realmente Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Todos nós somos iguais diante do Senhor. Porque um acha que ora mais, porque um acha que é mais santo do que o outro, porque um dá mais esmolas do que o outro, é diferente. Não, diante do Senhor, todos nós somos iguais, amém? A Bíblia diz lá em Levítico 19, versículo 15, o seguinte: não farás injustiça no juízo. Levítico 19, 15. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Irmãos, e nesses dias, eu não sei você, mas eu estou com fome e sede de justiça. Eu estou com fome e sede de justiça. A justiça de Deus em nossa nação brasileira. E eu sei que o Senhor fará justiça. Amém? Deuteronômio 16, 19 também nos fala sobre essa questão de não fazer acepção de pessoas. Deuteronômio 16, 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, pois um presente cega os olhos dos sábios e torce as palavras da pessoa mais correta. Deus não faz acepção de pessoas e Deus abomina o suborno. Nós temos fome e sede de justiça nessa nação. Aleluia! Agora, a Bíblia mostra que
Cornélio, ele achava que Pedro era muito santo. Por quê? Porque quando Pedro chega até a casa de Cornélio, você lê aqui no texto, você vê isso, Cornélio, ele se ajoelha diante de Pedro. Mas para uma pessoa que não conhecia a Deus, ele conhecia a Deus por ouvir falar e era temente a Deus. E chega um anjo e diz assim, olha, tem alguém que você vai mandar chamar para vir aqui na sua casa. Para ele, Pedro era muito importante mesmo. Por outro lado, Pedro achava Cornélio muito imundo, que não era digno de receber a palavra. E Deus tratou com todos os dois. Amém? O que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus, ele não usa de favoritismo com ninguém. Aliás, a nossa Constituição diz isso, que todos os homens são iguais perante a lei. Amém? E há um artigo também na lei internacional, que todas as pessoas são iguais. Como que é, irmão? Declaração de Direitos Humanos. Todas as pessoas são iguais. Amém? Então Deus não faz acepção de pessoas e nós não podemos fazer acepção de pessoas. Momento algum, irmãos. Amém? Então, as distinções eclesiásticas, de títulos nacionais para Deus, não significa nada. O que significa é o princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Amém? Isso daí tem um significado, sim. Então, ninguém pode ser desprezado. Nós não podemos desprezar ninguém, que seja crente, que não seja crente, amém? Que seja branco, que seja negro, que seja rico, que seja pobre, nós não podemos desprezar. E o ser humano, ele tem essa tendência. Mas alguém que deseja ganhar sua família, seus amigos, para o Senhor, deve ter esse entendimento. E o terceiro lugar, o que pode levar uma pessoa a se converter? Nós vamos ver aqui. Eu vou ler um pouquinho o texto, depois do versículo 24, o que aconteceu. No dia imediato, chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, já tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então Pedro já colocou aquele entendimento que ele tinha, porque ele tinha muita restrição em pregar o evangelho para os gentios. Então ele vai e coloca a sua posição, mas ele diz: olha, Deus tratou comigo, Deus me mostrou que eu não posso considerar ninguém imundo. E aí, irmãos, aquelas pessoas estavam ali com uma expectativa de ouvir uma palavra, porque o anjo tinha dito a Cornélio que ele tinha que chamar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra para falar com eles. E eu quero chamar a atenção da igreja nesse ponto. Nós devemos ter uma expectativa ao lermos a palavra de Deus. Nós devemos ter uma expectativa quando nós oramos. Nós devemos ter uma expectativa quando nós saímos de casa para vir à casa do Senhor. Nós não podemos sair de casa e vir à igreja como se nada fosse acontecer, sem nenhuma expectativa. Porque quem não tem expectativa nenhuma não vai receber nada. Amém? Não recebe nada, a pessoa entra e sai do mesmo jeito. Aquela família, aqueles amigos, todos estavam ali sedentos para ouvir a palavra que Pedro tinha para trazer. Amém? Então, irmãos, por quê? Aquelas pessoas precisavam de fé
E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra que ele tinha ali para anunciar era a palavra de Deus. Amém? Então, o que eles precisavam ouvir, o que a nossa família precisa ouvir, o que os nossos amigos precisam ouvir. Os fatos históricos referentes a Cristo. O sermão de Pedro, eu não vou ler, mas começou com isso. Contando a história histórica referente à vinda do Messias, as profecias. Depois ele fala sobre as evidências do Messias na pessoa de Jesus Cristo e a experiência que ele teve. Eu vou ler aqui o versículo 39, que diz assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Irmãos, a minha família, a sua família, os nossos amigos precisam ver evidências de Jesus em nossas vidas. Amém? E nós que somos morada do Senhor, amém, que carregamos a glória em nossas vidas, as pessoas veem, porque nós andamos em espírito, e as pessoas veem fruto do espírito em nossas vidas, amém. Foi essa mensagem que Pedro levou para aquelas pessoas. Então nós vemos aqui as características daquele que quer levar a sua família para o Senhor, seus amigos, e vemos qual é a mensagem que essas pessoas precisam receber. Aleluia! Eles precisavam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto a mensagem for pregada e no altar do coração do homem houver ídolos, outros deuses, as pessoas não acreditarão que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? O que aconteceu? Ele fechou a sua mensagem falando sobre o perdão, que é isso que as pessoas precisam ouvir. As pessoas que andam carregando um fardo pelo pecado, carregando um peso em suas costas, as pessoas que andam em acusação, as pessoas que andam em condenação, elas precisam ouvir que existe um Deus que é bom, um Deus que é Pai, um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que é perdoador, um Deus que está sempre pronto a perdoar, e que o preço do pecado do homem foi pago lá na cruz do Calvário, em que um inocente justo derramou seu sangue em favor da humanidade. Por isso nós podemos andar nesta terra de cabeça erguida, sem peso, sem culpa, sem condenação, sabendo que foi aberto um novo caminho, há um livre acesso para que nós nos acheguemos à sala do trono, e todo ser humano precisa entender essa mensagem de salvação, e foi essa mensagem, o evangelho da paz, o evangelho que traz paz ao homem, foi anunciado. As pessoas precisam ler essa carta. Na vida da igreja, na minha vida e na sua vida, o apóstolo Paulo disse que nós somos a carta aberta, a carta não escrita por mão de homens, mas uma carta que tem uma marca, letras de sangue e o selo da promessa do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós abrimos a porta da nossa casa para a nossa família,
para levarmos essa mensagem. Por quê? Porque nós somos tementes a Deus, porque nós somos piedosos, porque nós somos generosos, porque nós somos pessoas de oração, porque nós não fazemos acepção de pessoas, porque nós somos obedientes. Aí o Espírito Santo vem, irmãos. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre alguns. Você está com a Bíblia aí? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Irmãos, existe uma linha da teologia que crê na predestinação. Deus criou um grupo de pessoas para ir para o céu, e Deus criou um grupo de pessoas para ir para o inferno. A Bíblia diz aqui que Ele trouxe a sua família todas as pessoas que estavam ali, todas ouviram a palavra e receberam o poder do Espírito Santo. Se esse entendimento fosse verdadeiro, não tem porquê ninguém pregar o Evangelho, porque Deus já tem o povo dele e acabou. Para que você vai dar sopa? Para que você vai resgatar pessoas? Se Deus já tem, já sabe e pronto. Que Deus sabe, Ele sabe, porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas a salvação é para todo aquele que nele crê. O Evangelho é anunciado para todas as pessoas. Jesus veio para toda a humanidade. E todo aquele que recebe o Evangelho, todo aquele que crê no Evangelho, é salvo. Porque é graça de Deus, é graça. Não é mérito meu, não é mérito seu. Não é porque um tem um título, não é porque um faz boas obras, não. É graça de Deus, é graça, é graça, é graça. Aleluia. Então, queridos, o perdão dos pecados através de Jesus Cristo foi a última palavra que Ele deu aqui. E aquele povo todo recebeu a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, e a humanidade precisa entender, que sem Ele não haveria resgate. Se Ele não tivesse morrido, se a mensagem não fosse essa, não haveria resgate, não haveria cura, não haveria libertação, não haveria salvação, não haveria batismo com o Espírito Santo. Mas Ele veio, aleluia, e aquela família toda ouviu a mensagem da salvação. Amém, queridos? Os resultados na vida daquele povo, nós vimos aqui. Receberam o batismo com o Espírito Santo, foram salvos, falaram em outras línguas. Amém? Aqui, ó, os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. Aqueles que vieram com Pedro ficaram maravilhados. Como é que é esse povo imundo aí, né? Que não são circuncidados. Está aqui. Eles estão recebendo o dom do Espírito Santo, porque eles ouviram aquelas pessoas falando em outras línguas. Aleluia. O que aconteceu? Eles louvaram a Deus. E esse resultado
eu profetizo para a minha família e para a sua família, que será o resultado para a nossa família, para a nossa casa. O resultado para a nossa casa será este: os nossos se convertendo, os nossos recebendo o poder do Espírito Santo, os nossos louvando a Deus, os nossos ouvindo a palavra do Senhor. O que levou, irmãos, aquele povo a se converter foi a palavra de Deus, foi a semente incorruptível que foi lançada para aquele povo, porque a palavra é a semente, porque a palavra é o espelho, porque a palavra de Deus é o mapa que Deus deixou para nós, é a bússola do viajante, não é assim que é dito? Ela é a luz para os nossos caminhos. Aquele povo que considerou a palavra, olha, irmãos, considerar a palavra é algo muito forte na vida do crente. O nosso crescimento se dá no mesmo nível que nós consideramos a palavra de Deus. Tem gente que tem 20, 30 anos de igreja e não sabe nada de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Porque não se dedica ao estudo da palavra. Porque não lê a palavra. E eu quero dizer que a unção, a manifestação do poder de Deus, ele anda junto com a palavra de Deus. Qual é o nível de atenção que nós temos dado para a palavra? Qual é o tempo que nós temos dado para a palavra? Aquilo que nós focamos, nós honramos. Aquilo que nós focamos, aquilo que nós investimos tempo, mostra o valor que nós damos. Então, irmãos, que essas qualidades de Cornélio, que esse caminho que Deus o conduziu para resgatar a família dele, os seus amigos, seja sempre o caminho que nós vamos trilhar. Amém? Nós decidimos andar nesse caminho, nós decidimos andar na palavra, nós decidimos andar naquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Por isso nós vamos a cada dia colher mais. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé.